Boa noite, minhas irmãs. É um prazer para mim poder compartilhar com vocês esse tema que o Senhor tem colocado no meu coração. Quero agradecer à irmã Lenice, a todas as Déboras do Brasil, as Déboras que têm intercedido por nós aqui em Angola. Nós estamos em Luanda, chegamos aqui em março, e o Senhor tem nos dado algumas atividades, né? Entre elas a de orar, de clamar e de apresentar a causa dos filhos dessa nação e dos filhos de todas as mamães da terra na presença do Senhor. Então, para hoje, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que o Senhor, um tema que o Senhor colocou no meu coração. O arado é algo muito sério. Isso, exatamente desse jeito Deus falou comigo. O arado é algo muito sério. E então eu comecei a pensar e comecei a ler e comecei a identificar situações ou questões específicas sobre o arado. Então eu li a palavra de Deus e lembrei daquele texto em que Jesus fala severamente com os discípulos e ele cita, né, essa frase: quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. E eu fiquei pensando, li em algumas outras versões, li numa versão atual, e é exatamente esse o texto. Quem coloca a mão no arado não pode contemplar o que ficou para trás. E é nesse tema que eu quero falar com vocês, é sobre isto que o Senhor tem aquecido o meu coração, para que eu fale com vocês nessa noite. O arado, pegar no arado é uma decisão pessoal. Quando Jesus falou isso para os seus discípulos, ele estava falando exatamente sobre o ministério, ele estava falando sobre seguir, sobre andar com ele, sobre viver a realidade de ser alguém, um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus. E ele disse, se pegou no arado e olha para trás e se preocupa ou contempla outras coisas, não está apto para o meu reino. Eu entendi isso para a minha vida pessoal e também lembrei de muitas questões em que eu pensei em desistir e eu lembrei exatamente disso. O Senhor falou comigo: você decidiu, você tomou uma decisão pessoal, pegou no arado, agora não pode mais olhar para trás. Fiquei com isso na minha mente, mas ainda faltava uma questão. Pegar no arado é algo muito sério. E eu continuei pesquisando e comecei a lembrar de outras questões, de outras situações. Eu comecei a pensar no Desperta Débora, no meu compromisso, na minha decisão de orar e de entregar os filhos dessa nação nas mãos do Senhor. Então li mais um pouco esse texto, li mais alguns textos e o Senhor começou a me dar outras situações em relação ao arado. Por que Jesus usar, por que Jesus falar exatamente sobre agricultura, sobre plantio? O tempo todo Jesus fala sobre isso, sobre agricultura, sobre plantio, sobre semeadura, sobre colheita. E a Bíblia está cheia de textos, né? Textos que falam sobre a semente, né? A parábola do semeador, as sementes caíram em terra, né, que não era fértil, e aquela que caiu no solo fértil germinou. E então eu voltei novamente a pensar no arado como uma ferramenta que remexe a terra, que revira a terra para que ela esteja apta, para que a semente seja lançada. E aí sim fez todo sentido em relação ao ministério que a gente desenvolve. Uma mãe de oração, uma mulher que se levanta para orar, alguém que acorda pela manhã com responsabilidade de interceder por um filho, uma filha, uma nação, filhos que ela gerou, filhos que ela não gerou, filhos que são do coração, filhos que ela adotou para interceder. Essa mulher está fazendo um trabalho de arar a terra. E essa terra é o coração desse filho, é o coração desse parente, é o coração dessa pessoa que ainda não recebeu Jesus. Enquanto você ora, Deus vai tratando essa terra, Deus vai trabalhando essa terra. É excelente ver a obra. Eu coloquei um vídeo e eu assisti um pouquinho como era feito o arado naquela época. 2 bois, mesmo tamanho,
Mesmo peso, mesma força física para arar junto. Ele carregava então uma ferramenta e aquela ferramenta ia, né, na direção do homem que conduzia, ia então remexendo e revirando a terra. Quilômetros e quilômetros eram feitos assim. Agora não precisa mais, tem trator, mas naquela época não. Naquela época era dirigido por um homem, os animais, ele coordenava os animais e a ferramenta que ia arando, virando, remexendo aquela terra. E enquanto eu vi aquilo, Deus começou a me lembrar. Há corações duros, endurecidos, há corações entristecidos. Nós temos filhos que estão sofrendo com depressão, com amargura, filhos e filhas que estão por aí precisando de alguém que os socorra, que os dê a mão. O coração está com uma terra dura, uma terra ressequida, uma terra que não consegue receber a boa semente. E quando ela é lançada, essa semente não consegue germinar. Eles até ouvem a palavra, eles até sabem que o Senhor cuidou deles, eles até entendem a mão do Senhor, mas não conseguem. Eles ficam cegos. Que terra dura. Então a minha tarefa, a sua tarefa, Débora, é arar essa terra. Mas arar mesmo essa terra em oração. Orar essa terra para que ela não se estrague. Eu tive que falar assim pro meu amigo aqui, porque senão ele começa a conversar no meio da mensagem. É uma bênção, Mateus. Depois eu vou mandar uma música que ele cantou para vocês. Então, é necessário que a gente se comprometa com esses filhos em oração, para que essa terra seja arada, para que essa terra seja trabalhada e para que essa terra receba boa semente. Alguém vai lançar semente. Pode ser você, pode ser eu, pode ser outra pessoa. Uma vez que essa semente for lançada, se essa terra estiver bem revirada, bem remexida, no tempo certo, a semente vai germinar. É uma decisão pessoal. Você precisa ter ânimo. Tem dia que você vai acordar, vai ouvir uma história e vai pensar, não tem mais jeito. Mas a palavra de Deus diz, tenha bom ânimo. Vá em frente. Porque eu estou no controle. Fui eu quem fiz a promessa. Eu é que vou cumprir. Não olhe para trás. Arar a terra, orar, interceder, exige trabalho, exige caráter, paciência, ser paciente, esperar, às vezes um bom tempo, para ver se cumprir aquilo que você arou, aquela terra que você arou. É necessário ter trabalho. É uma exigência que você trabalhe enquanto é dia. Não pare de orar. Não pare de orar pelos doentes, não pare de orar pelos enfermos, não pare de orar por ninguém. Todos têm direito a esse amor de Cristo e você pode fazer isso através da oração. Mas você também precisa focar no alvo. Lendo, vendo, entendendo um pouquinho sobre isso, era importante que o homem que estava conduzindo aquele arado, ele estivesse sempre olhando para a frente. Se ele olhasse para um lado, o arado ia ficar torto, né? A terra ele ia fazer uma onda, né? Para a esquerda ou para a direita, para o lado em que ele olhasse. E a ideia era que a terra fosse arada várias vezes, indo e vindo, até que a terra estivesse mesmo em condição, fofa o suficiente, arremexida o suficiente, para então poder se pensar, né? Enquanto as chuvas iam descer, e então ia sendo feito o plantio. É necessário olhar, é necessário ter um foco. Focar no alvo. Jesus disse que a gente deveria olhar para Ele. A gente não pode olhar para os lados. Não dá para ficar pensando nas outras coisas. É necessário que a gente avance e avance firme, olhando para Cristo, porque é Ele quem nos chama para orar. Foi Ele que nos convocou para servi-lo. Foi Ele quem nos deu essa missão. E se nós temos essa missão, ela por excelência pertence a Deus. O Filho de Deus deixou conosco essa tarefa de sermos mães, de sermos mulheres que vamos clamar, vamos orar, interceder, mas vamos fixar os olhos nele. A gente não pode olhar para os lados, não pode olhar para nós mesmos. Quantas de nós, algumas vezes, têm se sentido também tão fraquinha? Oramos umas pelas outras, porque a gente sabe que nessa missão
nós vamos até o fim, até ver se cumprir as propostas, os projetos de Deus para a vida dos nossos filhos. Ninguém tem uma palavra, só Deus tem a palavra. E nós temos e recebemos essa palavra, e por isso nós vamos à frente, por isso nós vamos avante, por isso nós tiramos nossos filhos das garras do mal e a gente leva eles e conduz eles para o céu. É muito difícil deixar um filho e entregar ele nas mãos do Senhor, mas há momentos em que a única coisa a ser feita é ficar olhando para o alvo e entregar. E a gente vai pegar nas nossas mãos e vamos se entregar a Deus. E vamos dizer, Senhor, Ele é todo teu, foi o Senhor quem me deu. E eu quero te pedir que o Senhor cuide e que o Senhor fique com ele. Mas sempre olhando para frente, sempre olhando para o alvo. Aqui em Angola, são muitas as realidades. Há pessoas que estão morrendo de fome. A gente chora quando ouve os casos. Há pessoas loucas. Quase todas as famílias têm uma pessoa que enlouqueceu. Há demônios que têm sede na vida dessas pessoas de levá-las para o inferno. Mas o Senhor disse, não, eu vou levantar, eu quero ver essa terra salva, eu quero ver esses filhos seguindo o Rei e indo morar nos céus. Foi Deus quem determinou, a salvação já foi decretada. Agora eles só precisam tomar posse. Olhando para nós que estamos olhando para o alvo, eles vão alcançar os objetivos. E nós vamos ver os nossos filhos, os nossos queridos, os nossos amigos, a nossa família servindo ao Rei de toda a terra. A decisão é pessoal. Ninguém obrigou a gente. Foi por amor a Deus, foi por amor a Deus, foi por amor a Jesus que nós decidimos entregar nossa vida para sermos uma Débora. Fomos nós que assinamos a documentação dizendo, nós agora estamos com uma ficha, somos consideradas mulheres de oração. O diabo sabe disso, o mundo espiritual sabe disso. Por isso que eu estou dizendo para a irmã, é uma decisão pessoal, é sua. Exige de você ânimo, não pare, avance, porque o Senhor quer conquistar essa cidade. O Senhor quer conquistar esse território, Ele te mandará a terra porque Ele quer plantar e Ele quer que ver essa semente germinar e crescer. Ele quer ver salvação, os frutos de salvação, frutos que vão permanecer para sempre, porque esta é a nossa tarefa, semear e colher frutos que são eternos, os nossos filhos, os do ventre, aqueles gerados e aqueles também que nós estamos gerando em oração. Mas a gente precisa focar em Jesus. Aquele que não focar em Jesus corre o risco de morrer. Ouvindo alguém falar sobre arado, eu quero concluir dizendo para vocês que mexeu muito comigo ouvindo um rabino de Israel falando sobre arado. E ele contou rapidamente uma história dizendo que nas terras, enquanto aquele homem que está arando a terra está olhando à frente, podem ter pedras, podem aparecer troncos, pode aparecer algumas coisas que são empecilhos. E remexer tudo aquilo e revirar tudo aquilo traz um certo atrito para a ferramenta que está arando, que está remexendo a terra. E sabe o que acontece? Se aquele homem não tiver cuidado na hora em que ele estiver remexendo, e se ele se desviar, ou se ele não perceber, aquela ferramenta pode se deslocar, batendo numa pedra, ou ele fazendo uma manobra diferente, aquela ferramenta pode ferir um dos animais. E pior, além de ferir os animais, ele vai estar perdendo sua ferramenta e aqueles que conduzem a ferramenta, que são os bois. Mas pior do que isso, é essa ferramenta atravessar os animais e parar nele mesmo. Que triste. Quando aquele rabino começou a falar que aquela ferramenta poderia matar o homem que está à frente, Deus falou no meu coração: você não pode olhar para trás, porque você corre o risco de morrer. E não é morrer só fisicamente, é morrer espiritualmente. Minha irmã, isso é muito sério. E foi por isso que Deus falou para mim que arar a terra era algo muito sério. É muito sério porque envolve vidas, a tua vida, a vida de outras pessoas. O Cristo
já morreu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida. Agora nós precisamos segui-lo, porque caso contrário nós vamos perder a nossa vida. E não adianta ganhar todo mundo e perder a nossa vida. Não dá para fazer isso. Você não pode desanimar, minha irmã. Fica atenta. O fruto do seu trabalho você vai colher. Nós vamos colher juntas em oração. Eu quero estimular você a acordar pela manhã, a fazer 1 hora de oração, louvando a Deus, pedindo a Ele para estar com você, dizendo a Ele que o que você faz, a tua tarefa, confessa para Ele as pessoas que você quer alcançar, faça uma lista daqueles que você quer alcançar. Não se perca, minha irmã, por amor de Deus. Pelo amor de Deus, não se perca. Não tente, nem pense em olhar para trás. Você assumiu um compromisso com o Rei de toda a terra. Ele não vai te deixar fraquejar. Contudo, a responsabilidade é tua. Nós estamos arando a terra. O mundo espiritual não está satisfeito, mas nós vamos alcançar a vitória. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, e com Ele nós vamos ser mais do que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer as irmãs pelas orações que têm feito a meu favor e dizer que Deus as abençoe em nome de Jesus.